O eu místico. Capítulo 3. Eu vim. Desde o início desta mensagem e do meu primeiro livro, O Caminho Infinito, foi revelado que Deus não é para ser conhecido, mas para ser experimentado. E somente quando Deus é vivenciado, surgem sinais e frutos. Você pode falar sobre Deus. Você pode discutir sobre Deus. Você pode até mesmo decidir mudar a imagem de Deus. Ou você pode criar mais sinônimos para Deus. Mas tudo isso está no reino dos brinquedos, um joguinho intelectual. Na verdade, isso é uma forma de idolatria, porque é a criação de imagens, só que ao invés de feitas de ouro, madeira ou pedra, essas imagens são elaboradas da substância do pensamento. Assim, um conceito de Deus é trocado por outro conceito de Deus. E você termina não com Deus, mas apenas com o seu conceito de Deus, o seu pensamento sobre Deus. Por isso, uma oração não pode ser frutífera se ela for dirigida a um pensamento sobre Deus, uma imagem de Deus ou um conceito de Deus. Que diferença poderia fazer se o seu conceito fosse judaico, vedanta, budista ou cristão? Já que tudo o que você tem é apenas um conceito. Como um conceito pode responder à oração? Como um pensamento em sua mente pode responder à oração? Uma imagem em pensamento não é Deus. Desde os primórdios da metafísica moderna, verdade tem sido um dos sinônimos de Deus. Então, quando uma pessoa fala em usar a verdade, realmente é o mesmo que dizer: use Deus. Mas como alguém pode usar Deus? Se pudesse, isso o tornaria maior que Deus. Isso também seria verdade se a palavra mente fosse usada como sinônimo de Deus. E nós não usamos a mente? Se o fizermos, isso não nos tornará maiores do que a mente? Reflita sobre a ideia defendida por muitos de que o pensamento é poder. Se o pensamento é poder, então o pensamento é maior do que nós. No entanto, somos os criadores do pensamento. A terminologia pode nos colocar em um grande problema, mas simplesmente mudar a terminologia pode nos colocar em ainda mais problemas. Pois dizer que isso não é Deus, mas que aquilo é apenas mudar de um conceito ou termo para outro. Não adianta acreditar que um conceito de Deus tenha qualquer significado espiritual maior do que outro conceito de Deus. Ao ensinar que Deus está além do conhecimento, Moisés revelou uma verdade que deve permanecer para sempre: que Deus é incorpóreo espiritual e, portanto, Deus não pode ser conhecido com a mente. Como então devemos conhecer a Deus corretamente? Uma resposta dada na Bíblia é que Deus está na voz serena e pequena. E isso, pelo menos, deve dar-lhe uma sugestão. Porque no momento em que você não tem nenhum conceito de Deus, nada para orar, quando sua mente está completamente em uma atitude de escuta, como uma taça esvaziada de todos os seus conceitos, então o que é revelado a você através da voz pequena e silenciosa torna-se visível para você como a harmonia da vida espiritual. Mas isso, no entanto, tem um preço. Não basta que você se permita ser esvaziado de todos os seus conceitos de Deus, mas você também deve permitir-se ser esvaziado de todas as crenças que você conhece sobre o plano de Deus, a lei de Deus ou o caminho de Deus para você. No entanto, no momento em que você pensa e você tem um desejo, você estabelece seu ser à parte de Deus e assim levanta uma barreira
que o impede de receber a graça de Deus. Se você puder orar, eu não sei como orar ou coisas para orar, mas deixe o teu espírito sustentar a intercessão com o meu espírito. Você estará entrando na altitude mais elevada possível de atitude de oração, receptividade e desdobramento. Em tua presença está a plenitude da alegria, ou realização. Minha graça é suficiente para ti. A partir dessas promessas, você não percebe que o objetivo da vida tem de ser a presença, porque somente a presença existe realização? Não há maneira de obter as coisas separadas da presença de Deus, ou ao menos não coisas espirituais. Não há maneira de viver harmoniosamente, exceto pela graça, e a graça não é uma palavra. A graça é uma experiência, assim como Deus é, uma presença real, de modo que a graça é uma experiência real. Tal convicção ou realização leva você ao ponto de transição da vida metafísica, de tomar o pensamento para demonstrar paz, segurança, prosperidade e felicidade, para a consciência mística de demonstrar a presença ou a graça de Deus, que é a única demonstração legítima do caminho espiritual. Primeiro de tudo, você deve estar disposto a libertar Deus da responsabilidade de fazer a sua vontade. Libere Deus de cumprir seus desejos. Libere Deus de mudar ou melhorar qualquer fase da sua humanidade, independentemente de quão difícil a situação possa parecer. Libere Deus. E você realmente não estará liberando a Deus. Você estará liberando o seu conceito de Deus, o qual nunca teve qualquer possibilidade de cumprir seus desejos. Uma vez que você não pode conhecer Deus com a mente, mas você sabe que o reino de Deus está dentro de você, então onde quer que você esteja, na prisão do corpo, na prisão do pecado, na prisão da doença ou na prisão da pobreza, imediatamente volte-se para dentro e assuma uma atitude de escuta. Então você está em posição de receber a presença e a graça de Deus. Na medida em que você mantém uma imagem de Deus em pensamento ou tem um desejo para Deus cumprir, você mesmo estabelece uma barreira que impede a sua demonstração. Não é assim como se existisse Deus e você. Não é assim como se você tivesse que ir em algum lugar para encontrar Deus ou até ser bom para merecer Deus. Tudo isso pertence às superstições do passado. Eu não tenho necessidades. Desde que o eu e o Pai somos um, eu escuto o eu que sou. Esse eu é a verdadeira presença de Deus. E ele não deixa nenhuma imagem no pensamento, porque eu não tenho nenhuma imagem disso. Eu não sei como eu é. Não adianta ir a um espelho, pois isso não me será mostrado, apenas meu corpo. Tudo que eu posso ver no espelho é meu corpo, mas eu, que estou olhando o corpo, sou invisível. Então eu nem consigo ver meu eu. Eu então só sei que sou eu mesmo. Esse eu sou eu, pois somos um e não dois. Eu não tenho nenhuma imagem dele, nem sei de suas necessidades. Pense nas últimas 6 palavras por um momento. Eu não sei das necessidades do eu que eu sou. No momento, eu posso pensar em algumas necessidades, mas elas não são minhas necessidades. Elas são as necessidades de alguém que construí em minha própria mente. Alguém vivendo uma tão chamada vida humana. Se estou inteiramente no caminho espiritual,
devo ter passado do estágio de orar por qualquer coisa de natureza humana, sabendo muito bem que, se assim eu conseguisse alguma coisa, ela viria junto com problemas, ou o resultado se mostraria verdadeiramente insatisfatório. Eu e meu Pai somos um, mas eu não sei o que o Pai é. Eu não sei o que o eu é, mas eu sei que sou. E no que eu sou está incluído, através da graça, tudo o que necessitarei para toda a eternidade. Eu e meu Pai sendo um. Eu sou esse Deus mesmo, não o Deus a quem eu oro pelas coisas, mas sim o Deus que sabe do que eu tenho necessidade. Além disso, é de seu agrado me dar o reino. Eu, no meio de mim, sou a onisciência e conheço todas as coisas das quais eu tenho necessidade. Eu, no meio de mim, sou a onipotência e tenho o poder de prover o que for necessário. Eu sou o amor onipresente e é do agrado deste eu, no meio de mim, dar-me o que ele já sabe ser a minha necessidade. Que palavras poderiam se seguir a isso? Como você poderia ir mais longe do que isso em oração? O momento em que orasse por qualquer coisa ou condição, você estaria obtendo o riso de Deus. Eu dentro de você, então, é o cumprimento de todos os seus sonhos, porque você e o Pai são um, e nessa união está a realização plena. Não há eu, o Pai, e eu, o Filho. Eu, o Pai, e eu, o Filho, somos um. Portanto, a presença do eu que você é está na sua realização. A natureza do eu, toda a discórdia, toda a desarmonia e erro são experimentados por causa de um senso de separação de Deus. Mas este sentimento de separação de Deus não é pessoalmente culpa sua. É a crença universal que nos vem da experiência alegórica de Adão e Eva sendo expulsos do jardim do Éden. No entanto, esse senso de separação de Deus é responsável por nossos pecados, doenças, morte, falta e limitação. Segue-se que a imortalidade e o infinito podem ser devolvidos somente quando retornarmos à casa do Pai. Isso significa perceber que o que você está olhando com seus olhos não é o eu. Eu sou invisível. Sou onipresença, sou onipotência. Eu sou onisciência. Você experimenta isso não se apegando a pensamentos, ficando quieto e deixando a onisciência que eu sou revelar a você qualquer sabedoria, orientação ou direção necessárias para o momento. Você experimenta isso permanecendo na atitude de escuta, deixando a onipotência provar seu único poder. Você prova isso não pensando em sua vida ou em qualquer coisa que diz respeito à sua vida, mas permitindo a onipresença provar ser a onipresença. Isso não pode ser feito intelectualmente, só pode ser feito através do não conhecimento, não racional, através do silêncio. O silêncio é o seu lugar de repouso. O silêncio é o seu lugar de habitação, o seu lugar de vida. Viva, mova-se e tenha o seu ser no silêncio. E então a voz suave e pequenina irá proferir-se e viver a sua vida. No momento em que você pensa que está vivendo sua própria vida, ela então se torna limitada a uma certa medida de educação, de ambiente, circunstâncias e condições. Enquanto que, se você deixar de ter uma imagem esculpida de Deus em seu pensamento, não rezando para um Deus íntimo ou distante, se você permanecer no eu,
onisciência, no eu onipresença e no eu onipotência, então, pela graça de Deus, suas necessidades serão atendidas. Agora, o perigo é retornar ao estado antigo e orar por coisas materiais, o que significa que você gostaria que Deus, o Espírito, atendesse a seus conceitos, em vez de expressar o caminho de Deus e a vontade de Deus. Rezar tendo em mente qualquer coisa ou qualquer condição que você espere de Deus é criar uma barreira que o separa dele, porque não há Deus separado de você e então você não tem problemas. Eu e meu Pai não temos problemas. Eu e meu Pai somos incorpóreos espirituais. Eu e meu Pai somos a verdade. Nessa identidade correta, sua palavra vai antes de mim, para fazer dos lugares tortos lugares retos. Sua palavra conhece a minha necessidade e a cumpre. Você não vê que a criação de um eu com algum problema, com algum desejo, com alguma necessidade por ser cumprida é estabelecer uma entidade além de Deus? Você não vê que isso é uma negação do ensino do Mestre? Eu e o Pai não temos problemas. Eu e o Pai não somos imaturos ou envelhecidos. Eu e meu Pai não temos idade. Eu sou desde antes de Abraão. Eu nunca te deixarei. Eu estou com você sempre até o fim do mundo. Mas não tenha qualquer imagem em sua mente quando você diz eu, porque quando eu falo desse eu, não estou falando de um homem, nem de um homem há 2000 anos, nem de um homem hoje. Eu estou falando de mim. E ninguém, nem você e nem eu, pode saber como eu sou. Sinta-se seguro, no entanto, de que eu e meu Pai somos um, não dois, e que esse um está oculto com Cristo em Deus, que esse um vive, move-se e tem seu ser no divino. Transmitindo o eu. O eu no meio de você é poderoso, mas no momento em que você cria uma imagem, você tem um eu e mais uma imagem. Portanto, não tenha qualquer outro eu, a não ser o eu que você declara eu. Fique satisfeito apenas com a palavra eu, e um dia você ouvirá a voz dizer a você, eu. E quando isso acontecer, você saberá que encontrou-se face a face com Deus. Você terá conhecido Deus, mas você não será capaz de dizer isso a seu vizinho ou seu filho, seu marido, sua esposa ou seus pais, porque isso estaria tentando trazê-lo de volta ao nível do intelecto novamente, rebaixá-lo ao nível mental. Se eu tiver êxito em transmitir a você alguma coisa através deste trabalho, será porque eu percebi que eu não sou um homem ou um mestre, mas que sou a presença divina. E também porque você foi atraído para esta obra pelo eu e para receber o eu, para que seja revelado o eu que você é. Ambos são necessários. Ao escrever sobre a revelação de Deus, a revelação da verdade, você pode pensar que existe um Deus que poderia ser revelado e colocado diante de você. Tal não é o caso. Essa revelação não revela nada que possa ser visto, ouvido, provado, tocado ou cheirado. Nada que possa ser pensado ou raciocinado e, portanto, não deve parecer estranho que, para conhecê-lo, você deve chegar a um lugar na consciência onde você não sabe nada, o lugar do desconhecido. Eu, a identidade de cada pessoa. Talvez todos nós, no passado, tenhamos amado a mãe, o irmão ou um filho
mais do que a verdade. E isso foi uma barreira. Por quê? Porque essa mãe, irmão, irmã ou filho a quem nós estávamos nos apegando não era a mãe, irmão ou criança, mas uma imagem que carregávamos em nossa mente e que acreditávamos que precisavam de nós. Uma vez que você reconheça o eu como a identidade de si mesmo, você vai reconhecê-lo também como a identidade da mãe, irmão, irmã e criança. E então você não terá medo de liberá-los em sua própria identidade de Deus. O Mestre nunca quis dizer que você deveria abandonar sua família, mas simplesmente insistia em elevar sua consciência mais alto do que constitui sua família, finalmente percebendo que Deus é a sua única família. Quando você percebe que Deus é sua mãe, irmão, irmã ou pai, que Deus é o seu marido, sua esposa, seu filho, o único eu, a única vida, então todo o medo por ele se vai. E quando o medo se vai, você os libertou em sua verdadeira identidade, em Deus. Seu amor por ele torna-se maior. Seu amor por você mesmo é maior. A ligação é maior, mas a necessidade é menor, porque cada um encontra a realização a partir de seu interior, do centro divino. Eu sou onisciência, onipotência e onipresença. Para muitos de nós, foi fácil aceitar Deus como onipotência, onisciência e onipresença, sem saber que estávamos trancando a nós mesmos em meio à nevasca. Mas eu sou essa onipotência, eu sou essa onisciência, eu sou essa onipresença. Permaneça nesta palavra. Eu. Se você diz que Deus é onisciência, onipotência e onipresença, ou que Jesus é onipotência, onisciência e onipresença, realmente não faz diferença. Porque em ambos os casos, você configurou Deus e Jesus como separados de você e separados de si mesmo que você é, o eu que você é. Quando, no entanto, você traz tudo isso para o eu e o Pai somos um, e você sabe que eu sou onisciência, eu sou onipotência, eu sou onipresença, então essa unidade em você é infinita no ser. Nessa unicidade, o eu em você é a imortalidade. E então você verá que diferença isso faz na natureza de sua vida diária. Você está demonstrando a presença de Deus toda vez que você percebe o eu. Feche os olhos, volte-se para dentro com os ouvidos atentos e Deus se revelará. Feche os olhos, volte-se para dentro com os ouvidos atentos e Deus se revelará. Deus revelará a sua presença no meio de você, mas você deve abrir o caminho. Você deve esvaziar os vasos já cheios. Você deve entrar no silêncio sem conceitos. É como se você fosse convidado a desenhar uma imagem de Marte e você teria que dizer: como eu posso? Eu nunca vi Marte. Bem, então volte-se para dentro, porque você pode ter certeza que a onisciência, a mente de Deus, sabe o que é Marte e vai revelá-lo para você, se realmente for necessária a ocasião de saber sobre isso. Nada está oculto para a mente de Deus, que é a mente do homem. Qualquer necessidade legítima de qualquer natureza que eventualmente apareça em sua experiência pode ser imediatamente suprida, desde que você não pense nisso como uma forma material. Pense nisso como a graça de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus,
a onipresença de Deus, o Espírito de Deus no homem. E então deixe que Ele tome qualquer forma que Ele quiser. Imagens podem se tornar uma barreira. Você não pode esperar milagres simplesmente dizendo no nível intelectual: eu e meu Pai somos um. Mas você pode aceitar essa declaração da verdade e então ir para dentro até que o Pai a confirme dentro de você. Ele diz: sim, na verdade eu sou você. Eu sou o único você que existe. Eu sou tudo que existe para você. Você não é nada além de mim. E se você reparar em quantas vezes você usa a palavra eu durante o dia, você saberá que esta é a verdade absoluta. Tudo que existe para você é esse eu, não no sentido limitado do eu, que você normalmente tem e que costuma admitir para si mesmo, mas o eu que você realmente é, o Filho de Deus, um com o Pai. Provavelmente, o próprio fato de que o mestre fosse hebreu ajudou a estabelecer essa separação entre o Pai e sua individualização, porque Jesus usou o imaginário hebraico do Pai e do Filho, e isso sempre nos faz pensar em um grande Pai sábio e uma pequena criança imatura, uma dualidade. Na verdade, não podemos conceber um pai e uma criança como uma unidade. Vemos o pai e a criança e sabemos que são dois, mesmo quando a criança está sendo carregada no ventre da mãe. A criança e a mãe ainda são dois. A criança é algo separado da mãe. Assim, essa mesma imagem que foi usada no antigo ensino hebraico pode ser uma barreira. E às vezes é necessário nos afastarmos dessa imagem de pai e filho e aderirmos apenas ao eu. Eu e somente eu. Eu e a verdade somos um. Eu e a vida somos um. O eu sem nascimento e sem morte. Há uma passagem no Bhagavad Gita que raramente é compreendida e às vezes muito duramente criticada. Aquele que diz, eis que eu matei um homem, e aquele que pensa, eis que estou morto, nenhum dos dois sabe nada. A vida não pode matar, a vida não está morta, nunca o espírito nasceu, o espírito nunca deixará de ser, nunca houve tempo dele não ser. Fim e começo são apenas sonhos. Pode parecer que Krishna, que está falando, estivesse tolerando o assassinato, mas não é esse o significado. Ele quer dizer que eu não posso ser morto e eu não posso matar. Então, o que pensar sobre a pessoa que morre ou mata? Ah, não. A vida nunca é morta e é aí que a verdade da identidade entra. Eu não sou o corpo que está enterrado. Eu sou a vida contínua e a vida que eu sou nunca pode ser morta. Aquela vida que eu sou, assim como a vida daquele que eu mato, não está morta. Olhamos para o corpo caído e esquecemos que eu não sou o corpo e o corpo não sou eu. Eu sou o ser espiritual, infinito, incorpóreo. Independente do que você faz ou não faz para o corpo, eu permanecerei para sempre e sempre. Não há fim para o eu que eu sou. Eu nunca te deixarei nem te desampararei. Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo, e esse é o eu que você declara ser. Se você pensa por um minuto que Jesus ou qualquer outro místico está se referindo a si mesmo quando ele fala eu, você está errado, porque quando o mestre diz eu, ele quer dizer eu, o eu que é o eu dentro de você. E isso dá sentido a uma das maiores passagens das Escrituras.
Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Se você entender que essa passagem se refere ao eu no meio de você, nunca mais você temerá por sua vida novamente, nem temerá pelo seu sustento, por sua felicidade ou por sua segurança. É a este eu que está no meio de você que você deve sempre olhar e para nenhum outro. Deixe o divino eu vivo sua vida, vivendo conscientemente no eu dentro de você, o eu que você declara que veio para que você possa ter vida infinita, abundante, imortal e eterna. Deixe o divino eu vivo em sua vida, vivendo conscientemente no eu dentro de você. O eu que você declara que veio para que você possa ter vida infinita, abundante, imortal e eterna.